Opa, te perguntar, você já percebeu como é difícil ficar sozinho de verdade? Parece que o tempo inteiro a gente tá procurando companhia. Amigos, família, rede social. Mesmo quando a gente não tá acompanhado de ninguém fisicamente, a gente ainda tá conectado com todo mundo. No nosso telefone a gente pode ligar pra qualquer um, mandar mensagem pra qualquer um. E mesmo quando a gente não tá fazendo isso, a gente tá entretido com outra coisa. Rede social, assistindo vídeos, escutando música o tempo inteiro. Parece que o tempo todo a gente tá tentando abafar o som da nossa própria mente. Parece que o tempo todo a gente tá tentando uma forma de companhia. Não sei como você lida com isso de ficar sozinho. Detalhe, não tô falando solidão. Não tô falando se você é uma pessoa solitária ou não. Tô falando se você é acostumado a estar sozinho no ambiente, assim, estar sozinho, fazer as coisas sozinho. Eu percebi uma certa... Porra de mosquito, filha da puta. Eu percebi que as pessoas têm essa certa dificuldade de ficar sozinha, pelo menos a maioria delas. Então eu decidi fazer um teste comigo mesmo, uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu fui dar um rolê sozinho. Saí pra dar um rolê sozinho, fui dar uma volta, só olhando o ambiente, andando pela cidade, viajando nas minhas brisas aqui, pensando nas paradas. Parei numa cafeteria, tomei um cafezinho. Fui no cinema, assisti um filme sozinho pela primeira vez. Foi quando lançou o filme do Castelo Infinito, de Kimetsu. Eu vi esse filme sozinho, foi o primeiro filme que eu vi sozinho no cinema. Cara, é uma experiência muito boa, eu recomendo vocês fazerem isso um dia. Você que nunca fez, recomendo. Dá um rolê sozinho, vai comer um bagulho sozinho, vai no cinema sozinho, entendeu? É uma experiência diferente. Eu percebi que o tempo todo eu tava com uma noia na cabeça de, eu tava me sentindo estranho, entendeu? Eu tava andando na rua, tava vendo as pessoas ao meu redor e parece que todo mundo tava acompanhado e só eu tava sozinho, andando sozinho ali, um deslocado. Parece que todo mundo tava me olhando, me julgando de uma forma estranha, tá ligado? Eu tava me sentindo acuado, me sentindo ameaçado. E então, sentindo isso, eu parei pra pensar, pra analisar os fatos, pra estudar um pouquinho sobre a biologia evolutiva humana. E então eu percebi as coisas que eu vou falar nesse vídeo aqui. Eu sei, você pode estar pensando, mas eu gosto de ficar sozinho, e não sei o que. Eu também gosto, eu gosto de ficar sozinho, eu sou acostumado a ficar sozinho desde criança. Mas mesmo assim, em alguns momentos, quando eu tô sozinho, bate uma sensação estranha. Então, pra explicar isso, vamos voltar um cadinho. Um cadinho, tipo, bastante, assim. Lá pro nosso período ancestral, quando a gente fazia uga-buga por aí, vivia em bando e fazia fogueira. Desde os primeiros seres humanos a pisarem na Terra, estar sozinho significava perigo, tá ligado? Tipo, na pré-história, quem se isolava mais, quem saía do grupo, saía do bando, podia morrer de fome, morrer de frio ou de um ataque de alguma fera. Então, o nosso cérebro, por milhares de anos, ele aprendeu a associar a solidão à ameaça. Uma coisa que a gente vai perceber em vários temas que a gente vai abordar nos vídeos aqui, é que por mais que já tenham passado milhares de anos e a gente viva nos dias atuais da modernidade, o nosso cérebro ele ainda tem instintos, gatilhos que a gente desenvolveu lá na pré-história, lá quando os humanos estavam começando a se desenvolver, e a gente carrega eles até hoje, só que de uma forma adaptada pro dia de hoje, tá ligado? E esse é um deles. Hoje em dia, mesmo sem tigres dente de sabre ou predadores te esperando pra te cachumbar no matinho, esse instinto de sobrevivência continua ativo, tá ligado? Quando a gente tá sozinho, a gente sente uma ansiedade, como se algo estivesse errado. Biologicamente falando, estar só ainda soa como estar em risco. Hoje em dia, a gente tá sempre se validando, sempre sendo validado. O mundo ao nosso redor, a sociedade, é um espelho pra nós. Mas tem algo além da biologia nisso. O mundo ao nosso redor, a sociedade ao nosso redor, está sempre validando a gente. A gente tá sempre muito conectado com tudo, então a gente vive numa sociedade onde a nossa identidade depende dos outros. Curtidas, mensagens, comentários, as coisas que você posta, compartilha, cada notificação que você recebe de volta confirma que você existe. Que eu existo. Quando essas vozes externas desaparecem, sobra apenas aquela pergunta: quem sou eu quando ninguém tá olhando? Ficar sozinho é, de certo modo, ficar sem os seus espelhos. Porque, pensa comigo, você sabe a sua real aparência física porque um dia você se olhou no espelho, um dia você se olhou no reflexo, e ali você pôde ver qual a sua face, como você é, tá ligado? De forma física. E é assim que você sabe, metaforicamente, como você é de personalidade. As coisas que você falou, as piadas que você fez, os comentários, tudo que você esboçou que é da sua personalidade, as outras pessoas em volta de você deram um retorno pra você, seja pessoalmente ou online. Já riram das suas piadas, repreenderam alguma coisa que você falou, já disseram que algo que você disse tá errado, ou elogiaram algo que você disse, algo que você consome, a sua roupa, qualquer coisa.
coisa. Então, essas coisas validaram a sua identidade, essas coisas refletiram a sua identidade, e assim você pode saber como você é, como é a sua personalidade. Porque as outras pessoas, porque a sociedade te disse como você é, assim como você descobriu qual a sua aparência física quando você se olhou no espelho. Então, quando a gente tá sozinho, sem essa validação externa, a gente precisa encarar quem a gente é de verdade. Não tem ninguém pra te validar, é só você e você mesmo. Então, assim você encara a sua real face, entre aspas. E não é todo mundo que gosta de encarar a sua real face. E é nesse momento que algo mais profundo ainda acontece na nossa cachola, aqui na nossa cabecinha, no nosso pensante, no nosso pote. Quando o barulho todo do mundo some, a gente começa a ouvir os nossos próprios pensamentos, as nossas inseguranças, os traumas, os medos, todas essas paradas pesadas aí, entendeu? Aquela vozinha que fala pra tu pegar um empréstimo no banco e apostar tudo no tigrinho, tá ligado? Tudo aquilo que a gente esconde sob a nossa rotina aparece. E o silêncio da nossa mente se torna ensurdecedor. Um cara chamado Henry Bergson dizia: a consciência se amplia na solidão, e às vezes essa expansão dói. Por isso, tanta gente fica se ocupando constantemente, não porque não tem tempo, mas porque não quer estar sozinho consigo mesmo. Muita gente não gosta de ouvir a voz da própria mente, então tá sempre com alguém do lado, alguém conversando com ele, leva essa pessoa pra qualquer lugar pra fazer companhia, tá sempre em chamada, sempre em call com alguém. Você deve conhecer alguém que gosta de ficar em chamada, gosta de ficar em call pra fazer uns bagulho aleatório. Talvez você seja assim, porque não gosta de ficar sozinho escutando a voz da própria mente, não consegue ficar no silêncio, ficar no tédio, tem que estar o tempo inteiro ali escutando uma música. Eu tenho que admitir, eu muitas vezes sou assim, eu faço tudo escutando música, então eu muitas vezes me pego assim, só colocando uma música de fundo pra abafar as vozes da minha mente, pra abafar os meus próprios pensamentos, pra abafar a minha própria brisa, tá ligado? Voltando. O cara é maluco! Aquele bigodudo lá, o Nietzsche, ele falou uma parada sobre isso. Ele escreveu o seguinte: quem luta com monstros deve tomar cuidado pra não se tornar um monstro. E se você olhar por muito tempo para o abismo olhará de volta pra você. Dividindo aqui, vamos por parte. O abismo pode ser entendido como nós mesmos, tá ligado? Nossos pensamentos mais profundos, as sombras da nossa mente, tudo aquilo que a gente esconde do mundo, tudo aquilo que a gente esconde da luz. Quando a gente fica sozinho, é como se não tivesse nada impedindo a gente de olhar pro nosso próprio abismo, como se a gente olhasse pra dentro da escuridão. Quanto mais fundo a gente olha, mais ele revela alguma coisa que muitas vezes a gente não queria estar vendo. Isso não é apenas sobre solidão, isso é sobre o medo de descobrir quem você realmente é. Agora aqui falando da luta contra os monstros, quando Nietzsche falava lutar contra monstros, ele não estava falando de monstros mesmo, ele estava falando dos nossos próprios monstros internos, os nossos demônios internos. A raiva, a ansiedade, a solidão, o vazio existencial, aquela sensação de não saber o que você tá fazendo, não saber quem que tu é. E ao tentar combater isso, a gente corre o risco de sermos consumidos por eles de certa forma, tá ligado? Um exemplo é quem tenta vencer a solidão, por exemplo, pode acabar se tornando dependente da companhia dos outros. Essa pessoa, ela é sozinha, ela sofre de solidão e ela tenta combater isso com outras pessoas, se aproximando de outras pessoas. E aí ela acaba criando uma dependência de companhia, uma dependência emocional nos outros. Então ela tá sempre com alguém, ela quer estar sempre com alguém de muleta pra ela, porque ela não consegue mais ficar sozinha. Então ela tentou combater um problema dela e criou outro. Então, uma coisa que o Nietzsche dizia é que o confronto interno sempre transforma você, e nem sempre essa transformação é algo que você controla. Talvez lá no fundo a gente não tenha medo de ficar sozinho de verdade. Talvez o medo real seja encontrar você mesmo. Estar sozinho significa tirar todas aquelas máscaras que você usa em sociedade para poder ser aceito no dia a dia, para poder que as pessoas gostem de você, todos os filtros que você tem. Você não precisa de nada disso. Ninguém vai te julgar, ninguém vai te xingar, ninguém vai te repreender. É você e você. Entendeu? Então aí você começa a enfrentar algumas perguntas que por muitas vezes não tem resposta. Quem sou eu de verdade? O que eu quero? O que eu tô fazendo? E se nada disso tiver sentido? Esse é o abismo existencial que o Nietzsche falava, tá ligado? E ele não existe fora de nós, ele tá dentro de nós. Então a gente pode tirar aqui que ficar sozinho não é ruim, tá ligado? Ser sozinho é ruim, mas ficar sozinho não é. Você precisa tirar um tempo pra você. Você precisa tirar um tempo pra sentar de frente com você mesmo e conversar com você, ouvir as vozes da tua cabeça, ouvir as tuas brisas, as tuas piras e entender. Você precisa ficar sem as suas máscaras, sem seus filtros pra você entender você mesmo. Tu não precisa se cortar da sociedade, tu não precisa virar um eremita trancado na caverna e não falar com ninguém mais, tu não precisa se isolar do mundo. Afinal de contas, como a gente já sabe, o ser
humano, ele é um animal social, a gente precisa de outros seres humanos, a gente precisa estar em bando. Quando você fica sozinho por muito tempo, você começa a ficar meio biruta. Eu tenho um amigo que começou a morar sozinho recentemente, e por ele ser acostumado a estar numa casa cheia de gente, e aí do nada ele tá sozinho todos os dias, o tempo todo, o dia inteiro, ele começou a ficar meio biruta. Então ele adotou um cachorro pra fazer companhia. O ser humano, ele não foi feito pra ficar sozinho assim por muito tempo. Ou seja, você precisa ter as suas companhias, mas você precisa saber ficar sozinho. Você precisa saber cuidar de si mesmo. Eu não sei se você também, quando tá andando sozinho na rua, se sente tão desconfortável assim, sente que as pessoas estão te olhando, sente que tem alguma coisa estranha, que nem eu senti quando eu relatei no começo desse vídeo. Mas você tem que entender que, mesmo quando você tá sozinho no meio de uma multidão, o mundo não tá conspirando contra você. Você é só mais um andando no meio da multidão. Tem muitos outros ali. Olha ao seu redor quando você estiver sozinho no meio da multidão. Tantas pessoas que estão sozinhas por aí fazendo as suas próprias coisas. O mundo não tá conspirando contra você. Não tem nada de errado em você estar sozinho. Você precisa aprender a curtir a sua própria companhia e entender as suas próprias brisas, tá ligado? Você tá sozinho, você é só mais um ali no meio da multidão, fazendo tuas paradas, fazendo teus corre.